Louvado seja nosso Jesus Cristo. Meu nome é José Eduardo Câmara. Hoje nós vamos falar sobre a Santa Oração, sobre a oração contemplativa, sobre esse coração a coração, esse falar de intimidade com o nosso Senhor. E muitas vezes nós nós desejamos a vida de oração, mas nos desanimamos. E é sobre isso que nós vamos falar, usando a formação de um grande mestre místico, fundador do século XX, que é o venerável Padre Félix Jesus Rougier. Aqui uma pequena relíquia dele, que um irmão espiritual meu me deu, e eu sou muito grato, porque o Padre Félix é um homem extraordinário que nos ajuda muito a crescer em intimidade com a Santíssima Trindade. Quem não sabe, o venerável Padre Félix é o fundador dos Missionários do Espírito Santo. Faz parte, portanto, das obras da cruz, inspirada por Nosso Senhor, a Beata Conchita Cabreira de Armida. Quem segue aqui esse canal, meu canal no YouTube, nas minhas redes sociais, já ouviu muito falar nela, na sua missão, em tantos temas próprios dessa espiritualidade da cruz. Então, o Padre Félix é francês, missionário, e conhecerá de maneira providencial, no dia 4 de fevereiro de 1903, a Beata Conchita. Com ela encontrará toda a riqueza da espiritualidade das obras da cruz. Será ele escolhido por Nosso Senhor para ser o fundador. Fundação que lhe custará um martírio de obediência, de solidão, e que foi um verdadeiro milagre. Fundação que ocorrerá na mais dura agonia e perseguição da pátria mexicana. Talvez nem todos saibam, o México sofreu a mais terrível perseguição religiosa do século XX, talvez uma das piores. Ainda que é difícil fazer uma comparação, o século XX viveu uma perseguição ao catolicismo, à igreja, talvez sem comparação. E no meio disso, fundou ele esta obra, como desejava Nosso Senhor, para viver a espiritualidade das obras da cruz. Nesse momento providencial, esse sacerdote marista encontra na espiritualidade da cruz este fogo para se imolar totalmente por Nosso Senhor, para abraçar a sua cruz, mais para ser cruz, né? Porque a espiritualidade da cruz é ser cruz viva. E na biografia que existe dele, do padre Ricardo Zimbron, ele vai falar um pouco da formação, de como ele formava os primeiros missionários do Espírito Santo. E daí nós vamos ver os grandes amores dele. Primeiro nós poderíamos falar do amor dele a Nossa Senhora, que foi uma grande alma mariana, né? Foi marista. Poderíamos falar sobretudo do seu amor ao Pai. Daqui, nessa formação ao Pai, vem também os frutos da sua espiritualidade. Porque nós já temos o Beato Moisés Lira Serafim, missionário do Espírito Santo, e temos o venerável Padre Pablo Maria Guzmán, ambos que transbordam na igreja este amor ao Pai, vivem por amor ao Pai, eles e as suas fundações. Tanto é que, antes da sua morte, já no seu leito de morte, o Padre Ángel Oñate, ao falar em nome da congregação, ao se despedir, por assim dizer, do Pai fundador, ele pergunta: deseja nos fazer alguma recomendação? Sim, que amem muito o Pai Celeste, como Jesus amou. Aqui está o fundamento do amor ao Pai, né? Que possam dizer com ele: eu faço sempre o que agrada a meu Pai. Olha o ideal da sua vida, é ser Jesus para o Pai, é fazer sempre o que agrada ao Pai, é estar sempre diante do Pai. E por que nós estamos fazendo essa introdução? Para entender o que é a oração para o Padre Félix Jesus Rougier. Eu vou usar como base essa mesma biografia do Padre Zimbron, porque eu acho que vai nos ajudar muito. É onde ele explica esse conceito tão próprio dele e tão ótimo para nós, que é o conceito da atenção amorosa a Deus. Explica o Padre Zimbron. Sobre a oração pessoal fora da capela, o Padre Félix a reduzia ao que ele chamava de a atenção amorosa a Deus. Assim nos explicava: algum de vocês tinha namorada antes de vir ao noviciado? Sim, padre. E pensavam muito nela? Sim. Pois agora substituam a namorada por Deus Nosso Senhor, que não somente está junto a vós, senão dentro de vós, e isto é a atenção amorosa. Olha o que é essa oração constante. Fazer da nossa vida oração, atenção amorosa. Deus vive em nós e espera de nós, e deseja de nós esta atenção de amor, esta atenção enamorada de quem pensa, de quem anseia, de quem deseja a pessoa amada. Continua ele: conheceis os girassóis? Sim. Pois assim como esta flor se volta para o sol desde o amanhecer até o anoitecer, assim nosso coração pode estar buscando Deus o dia todo
Isto é atenção amorosa. Olha a oração sem cessar. A partir desta visão, os momentos de oração mais solenes servem como fogo para alimentar essa atenção amorosa. Esse estar sempre, ser como um girassol, sempre buscando o sol em tudo, e não importa em que situação, buscar a Ele, e buscá-lo amorosamente. Não é só atenção, é atenção amorosa. O vínculo da nossa vida de oração é vínculo de amor. Não se consegue facilmente. Há que nos esforçar para adquirir esse hábito, até que o estar com Deus nos resulte tão indispensável como respirar. Então nós começamos com um esforço, com um hábito de buscá-lo, de estar falando com Ele, ou ao menos olhando para Ele. Aconselho-vos estas 3 coisas. Busquem pensar em Deus um pouquinho mais a cada dia. Olha a pedagogia paternal com seus filhos. Um pouquinho mais a cada dia. Não é tudo de uma vez. Não é com essa tensão, essa ansiedade. Disso não se vai muito. Um pouquinho mais a cada dia. Fazer o amor de Deus entrar em tudo nós, em todas as nossas coisas. Evitem pensamentos inúteis e não deixem que seu coração se apegue a nenhuma coisa. Olha a importância aqui do desapego. Desapego não é só das coisas materiais, mas das nossas afeições. Tudo fazer por amor dele, em tudo ver ele. Nem a nenhuma pessoa. Então, evitem pensamentos inúteis e não deixem que seu coração se apegue a nenhuma coisa, nem a nenhuma pessoa, porque então já não haverá lugar para Deus. Então, qual o segredo? Em todas as pessoas que a providência nos dá, nós vemos a Ele. Então, nós nos apegamos a ela, porque nós amamos a Deus. É necessário também o silêncio interior. Evitem curiosidades inúteis, quem entra ou quem sai, ou andar à caça de notícias, ou meter-se nas vidas alheias, ou em coisas que não lhe tocam. Isso é, sai do exterior, sai do disse-me-disse. Vós acreditais que os repórteres têm esse silêncio interior requerido para se encontrar com Deus? Não, verdade, pois há nos conventos noviços repórteres, e esses nunca avançam no caminho da oração. Tenham cuidado de não ser assim. Isto é, cuidado com a fofoca espiritual. Busquem que haja silêncio exterior na casa. Não somente evitem as conversas inúteis que distraiam a voz e aos demais, senão também evitem os ruídos. Não batam as portas, não movam as cadeiras com os ruídos. Uma casa silenciosa ajuda a pensar em Deus. É muito interessante, porque Deus dá aos missionários do Espírito Santo um carisma, uma vocação tão missionária de pregar a cruz, de pregar a ação do Espírito Santo de direção, mas ao mesmo tempo lhes forma com uma vocação contemplativa, com silêncio interior. Façam isso por amor aos demais, para não perturbá-los, para ajudá-los a estar com Deus. Olha, como o centro da vida das obras da cruz é amor, é tudo fazer por amor. Tanto é que o grande meio, a grande pedagogia divina que Deus dá à Beata Conchita Cabreira de Armida é a corrente de amor. É fazer essa corrente de atos de virtude com tudo que nos liga a Deus, que nos liga à encarnação do Verbo, com uma corrente de amor. É o amor que nos liga à Santíssima Trindade. Daí que o Pai é tão importante, porque essa atenção amorosa é a Deus unitrino. E se o objetivo da vida, como foi da vida dele, é amar o Pai como amou Jesus, nós não podemos fazer sem o Espírito Santo. Daí a centralidade do Espírito Santo. Peçamos ao Espírito Santo que nos ensine, que nos eduque, que nos faça entrar nessa atenção amorosa. Que a nossa oração mental, espiritual, contemplativa, seja baseada nisso. Atenção amorosa a Ele. Como o enamorado na enamorada, como o amado no amante, como tudo aquilo que é de amor. Nós vamos à oração para ter um momento de amor, para desta oração seguir a nossa vida, para vê-lo em tudo. Aí está o grande desapego espiritual, sobretudo para os leigos. Nós não estamos num convento, então nós não podemos evitar esses ruídos de tudo. Mas nós podemos, no meio desses ruídos todos, encontrar a Ele. A atenção amorosa é um grande meio de oração para nós que somos leigos. Porque nós podemos buscar em tudo o olhar de Deus, em tudo o sinal da sua presença, em tudo buscar amá-lo, repará-lo, adorá-lo. Mas é atenção amorosa porque também é preciso deixar-se olhar por Deus. Ele dá o exemplo do girassol, deixar-se aquecer pelo sol. Em tudo, não importa a noite que nos encontramos, não importa a aridez, não importa sentir, porque aqui não se trata de sentir o amor de Deus, mas de crer. Nós estamos sob o seu olhar, nós somos seus filhos.
E com Cristo adoramos o Pai. Invocamos o Espírito Santo para nos viver esta vida de intimidade amorosa com nosso Senhor, com o Pai. Que a nossa vida seja assim trinitária. Que a nossa vida de oração seja uma vida de atenção amorosa. Amá-lo sempre. Primeiro, esforçando com o hábito de sempre recordá-lo. Depois, crescendo nessa intimidade, porque o Espírito Santo vai sempre chamando a mais intimidade, para vivermos essa vida interior, para vivermos esse céu na terra, porque na graça vivemos essa experiência. Pela fé sabemos que essa graça em nós é Deus em nós. Que beleza imaginar a graça divina, a inabitação trinitária, a presença dos dons do Espírito Santo, que a graça é a glória começada, é a semente da glória, como gosta tanto o Padre Garrigou Lagrange. Se nós temos esse fundamento, a nossa vida de oração muda o nosso olhar. Não importa onde se mora, não importa qual o nosso trabalho, quão feio tudo parece, ou quão desanimado nós estamos. Nós podemos encontrá-lo e mais, podemos ter a certeza que Ele olha para nós. Porque essa atenção amorosa é olhar amorosamente para Ele, que nós sabemos que nos ama. Muito obrigado, Deus lhe pague.